Bom dia a todos. Hoje no Clube do Artigo nós conversaremos um pouquinho sobre o artigo intitulado Condição da Saúde Bucal durante a Primeira Infância em crianças com cardiopatias congênitas graves. Eu sou o dentista da Cardioped Brasil, Fábio Luiz Ferreira Scanavino, e vou apresentar então o tema Odontologia, Saúde Bucal no contexto da cardiologia pediátrica da Cardioped Brasil, Centro do Coração da criança. Esse é o nosso artigo, para quem tiver interesse de acessá-lo, na base de dados referencial da Medline. Bom, nós iniciaremos o artigo falando um pouquinho sobre a manutenção da saúde bucal em crianças com cardiopatias congênitas e a relevância do tema em função, muitas vezes, da precariedade em que essas crianças se encontram devido a lesões cariosas e também doenças periodontais, que de uma certa maneira podem predispor à endocardite infecciosa. Então, a gente tem uma situação em que nós instituímos uma rotina diária da higiene bucal e o tratamento odontológico. Ambos visam a diminuição da presença das bactérias circulantes na cavidade bucal. Só que isso não é tão simples assim. Nós necessitamos da cooperação comportamental e que também nós temos uma dependência e avaliação da idade de desenvolvimento dessa criança, que muitas vezes podem dificultar o tratamento odontológico. De uma certa maneira, quando a gente chega numa situação extrema em que nós necessitamos de um tratamento odontológico mais efetivo, e já ultrapassamos aí a questão da prevenção e da promoção de saúde, muitas vezes esse tratamento requer algumas condições apropriadas e adequadas para a gente devolver a saúde bucal da criança. E para isso, muitas vezes nós precisamos sedá-las ou utilizar anestesia geral. Bom, a lesão de cárie, embora ela tenha diminuído de um tempo para cá, há 2, 3 décadas, no finalzinho do século XX, nós ainda temos uma distribuição que não é uniforme. O estudo ele acontece num país desenvolvido, como a Finlândia, mas essa é a nossa realidade aqui no Brasil também. Então, nós temos, por um lado, as dificuldades em relação à criança com dor, sobretudo a dentária, que vai dificultar a alimentação dessa criança e, ao mesmo tempo, pela destruição da lesão de cárie, compromete também socialmente esse paciente infantil. Até porque a gente sabe que hoje as crianças se socializam muito cedo, muito precocemente. O estudo também relata que a experiência da cárie na dentição primária, né, os dentes de leite, os dentes descidos, predispõe ao desenvolvimento da cárie também na dentição permanente. E realmente, na clínica, é o que a gente observa. Ainda em relação à lesão de cárie, como principais fatores, nós temos as condições inerentes da cavidade bucal. Então, dentro da odontopediatria, nós temos um conjunto de fatores que associados levam à lesão de cárie, a existência do elemento dentário, uma dieta cariogênica, uma microbiota também cariogênica, com predisposição, e tudo isso junto ao tempo. Mas isso não basta. Numa visão mais holística da lesão de cárie, a gente também envolve fatores como esses que o estudo apresenta. A falta da educação formal dos pais, a insuficiência socioeconômica, a falta de trabalho e, com isso, o comprometimento da renda familiar e a precariedade da saúde bucal dos próprios pais. Em relação ao comportamento preventivo,
os hábitos de higiene bucal, com a regularidade da escovação, com creme dental fluoretado, precisa ser enfatizado e é relevante, assim como as preferências nutricionais, então o consumo frequente de carboidratos, isso é importante, e a utilização de serviços odontológicos, que são as visitas regulares. Antigamente se falava de visitar o cirurgião dentista a cada 6 meses. A gente sabe que essa não é uma realidade. Nós precisamos fazer uma avaliação individual de risco do nosso paciente. E depois de proposto a classificação de risco desse paciente, nós vamos deixá-lo mais próximo de nós, em termos de consulta, ou monitorizá-lo um pouquinho mais distante, mas nunca perdê-lo de vista. O estudo, de um modo especial, trouxe que os 1.000 dias de vida é uma base para implementar conceitos e bons hábitos em saúde, incluindo a bucal. E se a gente pensar em 1.000 dias, nesse período a gente já tem a dentição decídua completa das crianças. Bom, em termos do capítulo, né, nas cardiopatias congênitas, a prevalência de lesões cariosas é maior em relação às crianças que não possuem cardiopatias. E aí se associa aqueles mesmos fatores, enfatizando a dieta alimentar inadequada, o uso de algumas medicações que contêm açúcar, defeitos no desenvolvimento do esmalte dentário, e essa é uma questão que a gente observa na prática clínica, e a negligência com os cuidados de saúde bucal infanto-juvenil. Bom, como eu disse anteriormente, o estudo aconteceu na Finlândia, um país desenvolvido, em que o atendimento odontológico gratuito ocorre para crianças, e aí eu já incluo também adolescentes, né, com menos de 18 anos. Não há um programa organizado de saúde bucal para crianças com cardiopatias congênitas, então a gente percebe que essa realidade não se restringe apenas ao nosso país, ao Brasil. E a primeira consulta odontológica no centro de saúde por volta do primeiro ano de vida ou dos 2 anos de idade. Reconhece-se, então os autores destacam que o comportamento inadequado de saúde bucal poderia ser prevenido se ocorresse o aconselhamento nesse período dos 1.000 dias dessa criança. Os objetivos, os dois principais objetivos: avaliar o comportamento de saúde bucal em crianças com cardiopatias congênitas, e aí um pouquinho da metodologia. No final dos primeiros 1.000 dias, né, de vida dessa criança, dos pacientes participantes, avaliando se a escovação dos dentes, a ingestão de açúcar e o contato com os cuidados odontológicos. E o segundo objetivo, avaliar a associação entre o comportamento de saúde bucal dos pais e da criança com cardiopatia congênita. Adentrando a seção Materiais e Métodos, os autores destacam como desenho do estudo e participantes o estudo coorte, conduzido no Hospital Infantil da Universidade de Helsinki, capital da Finlândia, 35 crianças com cardiopatias congênitas e 87 crianças saudáveis. Essa questão metodológica depois nós vamos debater um pouquinho mais para frente, mas é um fato importante. A gente ter 35 crianças com cardiopatias e 87 saudáveis. E famílias de crianças com cardiopatias congênitas randomizadas de 1:1, em que nós tínhamos um grupo de aconselhamento intensificado e o grupo controle. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade de Helsinki, e aí a gente destaca também o papel relevante da capital finlandesa na questão ética e bioética, já histórica. Nós tivemos um grupo controle dos nascimentos na maternidade do hospital da Universidade de Helsinki, a elegibilidade das crianças do grupo controle por meio dos critérios de inclusão e exclusão,
e a idade média nesse recrutamento de 3 meses, com intervalo inicial até 11 meses para crianças com cardiopatias congênitas. Houve também a aplicação de um questionário estruturado e auto-aplicado aos pais, usando links pessoais, nomes de usuários e senhas numa plataforma própria da web do hospital. Este questionário, ele continha 58 perguntas, com 22 delas avaliadas. Destas 22, 4 referentes às condições sociodemográficas, 3 relativas ao comportamento de saúde bucal dos pais e 11 em relação à saúde bucal da criança. Na saúde bucal da criança, avaliou-se os hábitos de escovação, a ingestão de açúcar e os cuidados odontológicos. Em relação aos dados descritivos, os registros do próprio hospital oportunizaram conhecer melhor o tipo de cardiopatia congênita, a vida familiar dos pacientes com cardiopatias, a idade da criança, tempo de permanência na UTI e a duração total do tratamento, o número de intervenções cardíacas, pelo menos nesse período de até 2 anos de idade das crianças, diagnóstico e gravidade da cardiopatia, avaliada por um cardiologista pediátrico especialista e experiente. Avaliou-se o grau 2, em grau 2, o reparo cirúrgico completo, grau 3, reparo cirúrgico completo exigindo reintervenção, e o grau 4, sem reparo cirúrgico completo possível. Ainda em relação aos dados descritivos do estudo, observou-se em termos de tipos de intervenções, cirurgias cardíacas abertas, fechadas e cateterismo, relacionando síndromes como a trissomia do 21 e as microdeleções específicas. Também houve um questionário dos pais, em que se abordava as características sociodemográficas por meio do nível de educação, de acordo com o sistema escolar finlandês, e nós discutimos ontem em relação a essa questão do sistema escolar, que eles consideram pessoas que tiveram o ensino até 12 anos, ou seja, 12 anos de estudo ou superior a esses anos. Então, essa é a base que eles tomam lá, que eles tomaram, na verdade, para poder definir o nível de escolaridade dos pais participantes. A empregabilidade e a renda familiar. Foi dividido também em relação aos dados relativos ao comportamento de saúde bucal dos pais por eles mesmos e também dos pais para com seus filhos. Dos pais por eles mesmos. O questionário abordava hábitos de escovação, acompanhamento do cirurgião dentista ou higienista dental, que para nós aqui nós chamamos de THD, que é o técnico em higiene dental. No Brasil a gente não tem muito destes profissionais, mas na Europa e nos Estados Unidos a gente vê com certa frequência. Inclusive eles realizam muito a questão da prevenção dentro do consultório. Em relação aos pais, né, com seus filhos, avaliou-se também a escovação dos dentes e aí o uso da escova elétrica e convencional, a ingesta de açúcar com informações qualitativas deste consumo e, por fim, os cuidados odontológicos do nascimento e dos 2 anos de idade da criança. Para se fazer a análise dos dados coletados por meio desses questionários, os autores utilizaram uma análise descritiva por meio de frequências e porcentagens e uma quantitativa por meio de média e desvio padrão. Aqueles dados que não foram distribuídos normalmente, utilizou-se mediana e intervalo. E a análise em estatística com teste exato de Fisher para as variáveis do comportamento de saúde bucal de pais e crianças e também das características sociodemográficas entre os grupos de crianças com cardiopatias congênitas e de crianças do grupo controle ditas saudáveis. Houve também a aplicação da regressão logística simples, que é a probabilidade de um evento ocorrer,
estimando as associações entre os grupos de crianças com cardiopatias e o grupo controle, o comportamento de saúde bucal de crianças e pais e também apenas da criança, os resultados apresentados com razões de chances, com intervalos de confiança de 95%, ou seja, com uma significância estatística de P menor que 0,05. E as análises também foram conduzidas utilizando o software SPSS versão 28. Um detalhe importante no rodapé dessa apresentação é o tamanho da amostra. Então, um detalhe importante que os autores destacam é a menor incidência de crianças com cardiopatias congênitas nascidas na Finlândia, na capital, Helsinki, e a redução das taxas de natalidade, que depois nós vamos discutir também mais um pouquinho para frente. Os resultados obtidos com esse estudo: 85% para o grupo de crianças com cardiopatias e 57% para o grupo controle. Essa foi a resposta ofertada ao questionário. 2 crianças com cardiopatias e uma do grupo controle morreram durante esse acompanhamento. Destaque para o sexo feminino: 36% das crianças do sexo feminino com cardiopatias congênitas e 30% para o grupo controle. E aí a gente também vai identificar uma questão é, da diferença e da não, melhor dizendo, da não diferença estatística destes dados. A idade média de 24,8 meses para as crianças cardiopatas e 24,1 para crianças do grupo controle. Nos resultados, nós também coletamos do comportamento de saúde bucal, do grupo de crianças cardiopatas e do grupo controle. Menos crianças com cardiopatias escovavam os dentes 2 vezes ao dia, 43%, versus 74% do grupo controle. Deixar bem claro aqui nessa apresentação que essa questão de 2 vezes ao dia a escovação foi uma determinação, foi uma eleição dos próprios autores e uma questão metodológica voltada para do próprio estudo. Geralmente, nós preconizamos escovação após as principais refeições do dia. Em tese, deveriam ser 3. Diferença nas rotinas de escovação pela manhã, em relação ao grupo com cardiopatia e o grupo controle, um pouco maior no grupo controle. A maioria das crianças com cardiopatias e também do grupo controle escovavam os dentes à noite. Isso é importante porque durante esse período, geralmente nós temos uma diminuição do fluxo salivar bucal e que favorece as bactérias cariogênicas. O menor uso de creme dental fluoretado entre crianças com cardiopatias congênitas em comparação com o grupo controle. E aí um detalhezinho, né, que não houve diferença entre os grupos na escovação assistida pelos pais ou na escovação persistente dos pais, aquela que os pais insistem em escovar os dentes dos filhos. Sobretudo quando a cooperação da criança era desafiadora. Eu achei bacana esse termo desafiadora. Muitas vezes é difícil mesmo, né? Ainda em relação ao comportamento da saúde bucal, não beber água entre as refeições foi a mais comum entre as crianças com cardiopatias do que entre as crianças do grupo controle, 38% e 12%, respectivamente. E, mais uma vez, não houve diferença entre as variáveis de ingestão de açúcar ou cuidados odontológicos entre os grupos. Na tabela que vocês visualizam, nós fizemos questão de apresentá-la, é a tabela número 4, que versa sobre os resultados expostos. Nós temos apenas alguns detalhes em termos da escovação das crianças 2 vezes ao dia e também da ingestão de líquidos, exceto água, que não tiveram essa diferença, né? Que tiveram essa diferença, melhor dizendo, estatística. Todas as outras demais não tiveram significância, melhor dizendo, né? Não tiveram diferença estatística. Os fatores associados à saúde bucal, em termos do grupo controle, crianças saudáveis, 84% dos pais que escovavam os próprios dentes também escovavam os dentes dos filhos.
ainda nessa questão de 2 vezes ao dia. E um fato importante que eu chamo a atenção: o nível de educação dos pais não foi associado à escovação dos dentes da criança ou o uso do creme dental com flúor. 50% dos pais com baixa escolaridade escovaram os dentes dos filhos 2 vezes ao dia e 38% com alta escolaridade. Então, uma diferença, não há diferença estatística nesse momento, embora nós tenhamos aí em percentual um pouco maior para os pais com baixa escolaridade. A gente destaca que muitas vezes pais com alta escolaridade, em função também da empregabilidade e da carga desse trabalho, muitas vezes relatam não ter tempo para fazer a escovação dos filhos. Esse talvez possa ter sido uma justificativa que depois na discussão a gente vai voltar a falar. 45% dos pais empregados ou empreendedores escovavam os dentes dos filhos, versus 38% dos pais desempregados. 50% dos pais, independente da renda familiar, escovavam os dentes dos filhos nessa frequência de 2 vezes ao dia. E também usavam creme dental com flúor. O acompanhamento dos pais pelo cirurgião dentista não foi associado ao comportamento de saúde bucal da criança. Julgo importante esse item. Em termos de discussão, as crianças cardiopatas possuem uma saúde bucal precária, segundo o estudo, baixa frequência na escovação dos dentes, ingestão alimentar frequente de carboidratos e consumo diário de bebidas cariogênicas. Nós também observamos nesse estudo que a maioria das crianças visitaram o atendimento odontológico aos 2 anos de idade e o comportamento de saúde bucal dos pais foi refletido na saúde bucal dos filhos. Os pais que escovavam os próprios dentes também escovavam os dentes dos filhos. E aí a gente enfatiza a questão dos bons hábitos. E isso não se faz ao acaso. Isso depende exclusivamente de uma orientação profissional, sobretudo do cirurgião dentista. E estes itens, né, que eu acabei de falar para vocês agora, indicam uma conexão do comportamento de saúde bucal da criança entre as famílias. E é o que muitas vezes a gente observa mesmo. Os pais trazendo bons exemplos, os pais, e refletindo nos próprios filhos em relação à perpetuação. E aí, nesse detalhe, a gente volta àqueles primeiros slides em que nós temos muitas crianças que tiveram história de cárie na dentição decídua, de perpetuarem os hábitos inadequados e também terem essa condição na dentição permanente. A importância de um serviço voltado para a família e fornecido precocemente, a questão do planejamento e da realização da promoção de saúde bucal em famílias com cardiopatias congênitas, de modo especial, e a gente observa isso muito no nosso UTI. Esse é um trabalho incansável da odontologia aqui dentro, em relação às orientações e à promoção de saúde junto aos pais. Educação, trabalho e renda dos pais são fatores de risco para o desenvolvimento da cárie, até porque a gente sabe que aquilo que nós comentamos anteriormente, a carga de trabalho exaustiva, muitas vezes 2, 3 empregos, dificultam um pouco esse acesso ao desenvolvimento das questões pertinentes à cavidade bucal do próprio filho. Aspectos sociais e econômicos podem explicar a saúde bucal mais precária dessas crianças, embora nós estejamos aqui falando de um país desenvolvido, europeu. Sugere-se que a situação de vida desafiadora e as doenças impactam no comportamento da saúde bucal das famílias. O banco de dados do hospital permitiu analisar e correlacionar a saúde bucal, então a questão é muito importante desse armazenamento, dessa coleta de dados, para deixar disponível para a realização de estudos como esse. A inclusão de crianças cardiopatas corrigidas cirurgicamente associada a uma síndrome, então retrata a experiência clínica do serviço em termos de saúde bucal. Isso é importante e acontece aqui também na nossa UTI, a questão da inclusão dessas crianças, em que nós abordamos não somente os aspectos preventivos e associados à promoção de saúde, mas também ao tratamento efetivo.
não somente à beira-leito, mas também no centro cirúrgico. Não há diferença no comportamento de saúde bucal de crianças cardiopatas com ou sem síndrome. Eu acho que esse é um dado relevante também, porque nós temos muitos cardiopatas que possuem algum tipo de síndrome, sobretudo a trissomia do 21, tornando a inclusão e os resultados mais confiáveis e justificados. Questões relacionadas ao tamanho da amostra e as desistências limitaram, segundo os autores, a avaliação e a influência de preditores desse histórico, do histórico desse estudo, e a amostra incluiu apenas famílias de língua finlandesa, deixando de lado alguns imigrantes e a zona rural da, da cidade de Helsinki, que possui por volta de um pouco mais de 5 milhões de habitantes. A conclusão: crianças com cardiopatias congênitas possuem uma condição bucal mais precária em comparação com as crianças saudáveis. As famílias de crianças com cardiopatias congênitas precisam de apoio para manter um bom comportamento da saúde bucal dos filhos, e aí nós temos o papel dos profissionais da saúde bucal, e os autores deixam aí uma dica para estudos futuros em termos do desenvolvimento e investigação das intervenções de promoção de saúde bucal e o aconselhamento na manutenção da saúde bucal em crianças com cardiopatias congênitas, que já é uma realidade que nós exercitamos aqui no na nossa lida diária dentro da odontologia e da saúde bucal do nosso serviço. Essa foi a referência. Muito obrigado. Desejo a todos um bom dia. Bom dia a todos. Meu nome é Moacir Fernandes de Godoy, sou médico, cardiologista, pesquisador na FAMEP e um dos coordenadores científicos da Cardioped Brasil, Centro do Coração da Criança. Hoje, dia 1º de outubro de 2024, faremos alguns comentários sobre a metodologia empregada no estudo sobre a saúde oral, o comportamento da saúde oral durante a infância precoce em crianças com doenças cardíacas congênitas mais graves. Bom, antes comentando alguns aspectos sobre a Finlândia, que isso tem relevância no tamanho da amostra, como foi comentado pelo Dr. Fábio. Então, a Helsinki tem, na verdade, em torno de 580 mil pessoas, né? 5 milhões é a Finlândia toda. Então, já vejo que é um país de baixo índice populacional, né? Aqui apresento algumas cidades mais populosas da Finlândia. Vejam, em Helsinki com 580 mil e já a segunda colocada com apenas 200 mil pessoas. Então, realmente a taxa populacional é bem baixa. Enquanto que no Brasil ocorrem 14 nascimentos para cada 1.000 habitantes, lá na Finlândia já estão com 11 nascimentos para cada 1.000 habitantes, e a taxa de fertilidade é muito baixa, 1,32 filhos por mãe, né, por mulher. Então, é uma taxa muito baixa. A taxa ideal é de 2,1 para manter a população fixa. Então, a Finlândia já está com a taxa de fertilidade abaixo do ideal para manter a população fixa. Então, deve, ao longo dos anos, até cair mais do que a atual. Vejam, a Helsinki fica localizada bem ao sul aqui da Finlândia, e a Finlândia incrustada ali entre a Rússia, a Suécia e a Noruega. Então, locais bem frios, né? No resumo, nós vemos que ele coloca no contexto que a boa saúde bucal em crianças com cardiopatia é importante. Isso é inegável, não só em crianças, como em adultos. Como eu vou comentar logo mais, os processos inflamatórios gengivais, né, periodontite, por exemplo, são uma das causas muito importantes de aterosclerose no futuro. Então, cuidado com a gengiva é fundamental para a boa manutenção da saúde. No desenho, ele menciona que estudou 70 das 89 crianças nascidas na Finlândia. A leitura assim inicial choca um pouquinho, porque parece que só nasceram 89 crianças
entre 1 de abril de 2017 e 31 de março de 2020. É que a construção da frase está um pouco truncada. Na verdade, foram 89 crianças com cardiopatia congênita grave ou potencialmente incluída nos critérios de profilaxia da endocardite, ou então qualquer cardiopatia congênita com reparo cirúrgico combinado com uma síndrome cromossômica. Então, como a ocorrência, a taxa de ocorrência de cardiopatia congênita é 1%, né? Então, para ele ter 89 crianças, teria que ter pelo menos 8.900 nascimentos. Então, está coerente. Lembrando-se ainda que aqui ele está pegando só as cardiopatias congênitas graves ou potencialmente incluídas nos critérios de profilaxia da endocardite. Então, eu considero que a amostra, aparentemente pequena, na verdade, está compatível com a realidade. Só podia encontrar mesmo esse número em face da taxa de ocorrência ser apenas 1% e ele ter selecionado só os casos mais graves. Então, vejo, de 89 famílias selecionadas, 12 que eram elegíveis não puderam ser contatadas e 7 famílias rejeitaram participação. Então, tirando 12 mais as 7, 19, saindo das 89, é por isso que restaram apenas 70 famílias que concordaram em participar no estudo. Dessas 70, ele randomizou um para um, então 35 e 35, para fazerem um aconselhamento mais intensivo e comparar esse grupo com o grupo controle. Ele coloca que o objetivo do estudo era avaliar o, a saúde oral, o comportamento da saúde oral em crianças com cardiopatia ao fim ou ao final dos primeiros 1.000 dias. Então, por isso, nós caracterizamos que esse estudo vai ser prospectivo, né? Foi feita a inclusão, a randomização, a orientação, e ele vai reavaliar essas crianças ao final de aproximadamente 1.000 dias, em termos de escovação, ingestão de alimentos açucarados e cuidado dental, comparando com crianças que não tinham essas condições alteradas de cardiopatia. Então, com base nessas informações metodológicas, é possível caracterizar o estudo como quantitativo, laboratorial experimental. Por que laboratorial experimental? Porque houve randomização. Sempre que há randomização, nós temos os 3 critérios para consideração de estudo laboratorial experimental. Ele é longitudinal prospectivo contemporâneo, porque houve um acompanhamento até atingir em torno de 1.000 dias para fazer a avaliação final. E, consequentemente, é um estudo para avaliação prognóstica. Um quantitativo, laboratorial experimental, longitudinal prospectivo contemporâneo e para prognóstico. Do ponto de vista estatístico, o estudo tem algumas fragilidades que nós vamos comentar. Ele diz que escovar os dentes 2 vezes ao dia levou a um valor P de 0,008, portanto significante, e o uso de creme dental com flúor 2 vezes ao dia a um P de 0,059. Ele considerou como relevante, talvez tenha uma relevância clínica, mas não tem uma relevância estatística, porque está acima de 0,05, né? É um pouquinho a coisa, mas como o nível de corte é 0,05, nós consideramos que não houve diferença em relação ao uso de creme dental com flúor. Um outro aspecto que eu gostaria de comentar é que ele valorizou escovar 2 vezes ao dia como relevante, mas não fala sobre a qualidade da escovação. O doutor Fábio pode comentar posteriormente que, às vezes, há feito uma escovação, principalmente crianças, quando estão sozinhas, né, isoladamente, ela pode
dizer que escovou, realmente fazer os movimentos, mas a qualidade da escovação não foi adequada. Então, só dizer 2 vezes ao dia nem sempre é um critério muito científico ou técnico para dizer que foi eficaz. Então, a eficácia não tem relação com a quantidade. De qualquer forma, foi esse o método que ele usou. E eu diria que só, então, escovar 2 vezes é que foi significante. Em relação às bebidas que não água, né? Entre as refeições, também houve uma diferença significante, 0,015. Provavelmente são líquidos açucarados, né? Refrigerantes, ou sucos, ou similares, que podem comprometer o estado de saúde dos dentes. Chama atenção na tabela 4, na legenda da tabela 4, no título, ele fala que está estudando ali o escovamento por parte das crianças e a ingestão de açúcar, comparando com o cuidado dental nas crianças com cardiopatia congênita, CHD, e aí coloca um N de 28, em comparação com o N50 do grupo controle. Então, vejam, eram 80 e tantos no grupo controle, eram 70 no grupo de estudo, dividido em duas amostras de 35, e aqui já se vê que a amostra está menor ainda. Então, isso compromete o estudo estatístico, porque com amostras muito pequenas, o poder da amostra fica bastante reduzido, né? Ele não informa sobre o poder. O poder deve ser em torno de 80%. Mas com uma amostra pequena assim, o fato de não dar diferença significante não quer dizer que não há diferença real, né? Muitas vezes, quando não se constata diferença estatisticamente significante, o motivo está no tamanho pequeno da amostra. Então, é um cuidado que nós devemos ter na análise. Talvez, se a amostra pudesse ser um pouco maior, aparecesse alguma diferença além do que ele notou, em termos de quantidade de escovações e as bebidas açucaradas. Então, vejo, reforçando, o uso de pasta com fluoreto deu o P de 0,059. Então, não há diferença estatisticamente significante, só aqui em cima o fato de usar a escovação 2 vezes ao dia, que deu um P de 0,08. Todas as outras comparações não houve diferença estatisticamente significante. E lá, em relação à ingestão de açúcar, a, a ingestão por parte das crianças com cardiopatia foi significantemente maior, com P de 0,015. Como uma curiosidade, aqui eu trago o professor Dr. Roberto Lustig. Ele é endocrinologista pediátrico e um grande batalhador no ramo do metabolismo. Tem um livro muito importante chamado Metabolical, onde ele comenta os efeitos nocivos do açúcar, né, e da resistência à insulina, não só na pediatria, mas em todas as faixas etárias. Ele tem uma palestra bastante interessante que vale a pena os odontólogos e os pediatras interessados assistirem, que ele compara a denominação da palestra é cariologia versus cardiologia, um jogo de palavras aqui, mostrando a importância das cáries, né, no desenvolvimento de problemas cardiológicos mais lá futuramente na idade adulta. Bom, resumidamente, considerei o trabalho com uma boa com fortaleza no sentido de destacar um assunto extremamente importante, não só nos cardiopatas congênitos, como em toda a população, né, relacionado ao cuidado com relação
a proteção dentária, evitando as cáries, e alguma fragilidade apenas na parte estatística, deveria ter chamado um pouco mais atenção em relação ao poder da amostra, né? E também da parte qualitativa da escovação. Eu acho que só falar que 2 vezes é ideal, mas sem chamar a atenção da qualidade é um pouco comprometedor para confirmar a conclusão. Muito obrigado.